Graça e paz, queridos irmãos e amigos, a todos que estão assistindo agora esse vídeo através do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, da Faculdade Teológica Batista do Rio de Janeiro. A todos vocês, graça e paz, irmãos e irmãs, queridos pastores e líderes. Meu nome é Carlito Paes, tenho 50 anos de idade, sou casado com a pastora e psicóloga, educadora Leila Apse Paes, ela também formada no antigo Iber. Temos 4 filhos, a Ana Carolina, a Ana Beatriz, o João Pedro e o João Vitor. Vivemos em São José dos Campos. Sou pastor líder da Igreja Batista da cidade, que esse ano celebra 78 anos. Outrora, no passado, primeira Igreja Batista em São José dos Campos. Minha história com o Seminário do Sul começa no ano de 1988, quando me mudei em dezembro para residir no campus da Colina, do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Iniciei os meus estudos em 89, formei no bacharel em 92 e, na sequência, depois iniciei o mestrado e concluí em 97, ambos, à época, curso livre. Muitas recordações, um tempo maravilhoso de estudos, de conferências, cresci muito, aprendi muito. Fui ordenado ao Ministério Pastoral Batista no ano de 92, por pedido da Igreja Batista em Jardim da Prata, à época pedindo à Igreja Batista Boas Novas, na qual eu era membro, ovelha do pastor Valmir Vieira, que era na época deão do Seminário do Sul. E quem presidia a Igreja Batista em Nova Iguaçu era o pastor Ebenezer Soares Ferreira, nosso querido pastor Ebenezer Soares Ferreira, que era o pastor titular da Igreja Batista Jardim da Prata e também reitor do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Então, pude ter esse privilégio. E quem dirigiu o meu concílio foi o doutor Jerry Stanley Key, que era também meu professor de homilética, tanto no bacharel quanto no mestrado. Grandes preletores, grandes mestres e pastores moldaram e influenciaram muito a minha vida, como esses que aqui citei, pastor Ebenezer, pastor Valmir e pastor Jerry Stanley Key, como tantos outros, e meu contemporâneo, pastor doutor Valtair Miranda, que agora também está aí na direção acadêmica da instituição. Muita alegria de poder estar aqui conversando com vocês. A minha escolha para o Seminário do Sul, eu morava em Macaé e eu fiz 2 cartas e orei. Eu tinha um pastor que havia se formado no Seminário Teológico Batista Fluminense. À época, o pastor Francisco José de Souza Azeredo, a Igreja Batista em Córrego do Ouro, na Serra Macaense. E também tinha sido pastoreada pelo pastor Paulo de Souza Nunes, também formado no Seminário de Campos. Então, ambos formaram lá e me falaram muito bem desta instituição. Eu escrevi para lá. Mas, como a denominação era muito bem servida pelo Seminário do Sul e todos falavam, eu tinha amizade com outros pastores à época, como o pastor Ruiter, o pastor Ruimar, o pastor Cláudio Wagner e tantos outros, e me falavam todos muito bem do Seminário do Sul também. Então eu escrevi, pastor Geraldo Jeremias, pastor Daniel de Souza, falecido pastor Daniel Almeida, e todos falavam da importância do Seminário do Sul para a formação teológica. E também eu escrevi. Então eu orei e entreguei ao Senhor. E coloquei que a resposta que viesse primeiro seria o primeiro que eu iria visitar. E a resposta primeiro, lembra que veio o envelope par do Seminário do Sul, então dando todas as informações. E aí eu fui fazer o vestibular e fui aprovado. E quando chegou a resposta, eu fiquei muito feliz, porque quando eu fui conhecer, tinha gostado demais da estrutura do Seminário Teológico do Sul na Colina. Então,
eu creio que Deus me escolheu levar para o Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Eu fiz o meu TCC para pós, agora que eu acabei de concluir em Teologia Sistemática no Seminário do Sul, sobre os 7 povos dos Tapes, a ideologia cristã dos padres jesuítas de formar uma comunidade de uma terra sem males. E a tese central é de que nenhuma teologia ou nenhuma comunidade, trazendo esse princípio para os dias de hoje, devemos cometer esse erro de, se queremos ganhar pessoas para Jesus e discipulá-los na fé, nós não podemos querer trazê-los para o nosso contexto. Nós temos que ir para o contexto deles. 200 anos do projeto dos jesuítas no Brasil. Claro que temos grande contribuição, em especial para a educação, mas especificamente o projeto reducional do Rio Grande do Sul, dos jesuítas, dos 7 povos dos Tapes, durante 200 anos, eles não conseguiram transformar e influenciar definitivamente toda a província, porque ao invés de se espalharem por todos os povoados, eles criaram povoados, as reduções, e com isso constituíram ali uma vila meia socialista e traziam os índios guaranis e colocavam eles dentro daquele projeto. Quando os bandeirantes, então, a mando do rei de Portugal, foram e invadiram para terminar o projeto dos jesuítas, eles não tinham um só sacerdote ordenado. Por quê? Dependiam dos sacerdotes que vinham da Espanha e de Portugal. Não tinham obreiros autóctones. Nós temos uma grande lição aqui para nós nos dias de hoje, século XX, igreja evangélica. A contextualização da fé. Nós temos que levar a palavra de Deus para ela mudar o indivíduo onde ele está. Porque senão você tira a pessoa do lugar onde ela está, traz para dentro da igreja, mas quando ela volta para a sociedade, ela está igual ao que ela estava antes. Então nós precisamos mudar a realidade das pessoas onde elas estão. Então por isso me chamou a atenção de fazer, esta já era uma dissertação de meu mestrado ainda de curso livre, quando fiz o meu mestrado em teologia, e agora então demos uma adaptada a esta realidade da pós e pude então apresentar esse TCC diante da banca e sou grato a Deus pela aprovação. Acredito que temos uma grande reflexão a fazer olhando para a história, para a contribuição da igreja no presente, porque às vezes, sem muita consciência, acabamos cometendo os mesmos erros e às vezes, mesmo a igreja reformada evangélica, cometemos os mesmos erros que a igreja católica romana também cometeu. A maior dificuldade que você sempre tem é pelo fato de, como pastor, você não ser um pesquisador, não ser um acadêmico. Eu sou um pastor de uma igreja muito grande, tenho uma igreja com 20 mil membros, 1.300 células, 170 ministérios, 15 organizações, muitas viagens, escrevendo livros, trabalhando, liderando, organizando e de se dedicar a fundo. Então, por isso também pude aproveitar esse trabalho que já tinha e me aprofundar um pouco mais dentro do contexto atual. Mas o grande desafio é você conciliar tempo, mas estudar é algo maravilhoso. E incentivo você que fez o seu bacharel a fazer uma pós, fazer um mestrado, você que fez um mestrado, fazer um doutorado. Precisamos de homens no mundo acadêmico, mas também precisamos de pastores práticos como eu, que querem elevar cada vez mais o nível do púlpito e da formação teológica e ministerial brasileira de todas as nossas igrejas. Então, eu acredito que mesmo com todo o esforço vale muito a pena. Olha, eu acredito, como disse, que o discipulado é algo que precisamos investir mais tempo.
Formação de líderes. Para a minha vida hoje como pastor, aos 50 anos de idade, no ano de 2020, olhando esse novo tempo, com todo o desafio da pandemia, não teria feito tudo o que temos feito nesse ano tão desafiador, se não fosse o discipulado e a formação de líderes. Se temos um pastor que é um grande pregador, mas ele não forma líderes e não tem uma equipe, não faz diferença nenhuma. Então, igrejas grandes são formadas por pastores com uma visão de formar grandes líderes. Líderes locais, dentro do seu contexto, trabalhando dentro da realidade que cada um recebeu do Senhor, com os dons de ministério, dons de governo, dons de serviço que o Senhor, pelo seu Espírito, nos dá. Eu tive isso reacendido no meu coração ao fazer esse trabalho e acreditar que essa é a direção. Porque eu não quero que amanhã venha uma luta e a igreja fique fechada, como aconteceu com os jesuítas quando os bandeirantes chegaram, depois de toda a perseguição, muita morte, e o projeto reducional hoje se restringe a ruínas arqueológicas que você pode visitar, como São Miguel, São Gabriel, São Borja, lá no Rio Grande do Sul. Liderar para o futuro exige capacitação. O Seminário do Sul, com o seu curso de bacharel, sua pós, tem toda a condição de ajudar a sua igreja a fazer um grande trabalho. Então, pastores, se equipem e busquem formação, porque precisamos estar antenados com esse novo normal que já chegou para respondermos às grandes perguntas. A Bíblia tem resposta para tudo. Jesus diz lá em Lucas que passará os céus e a terra, mas suas palavras não passarão. Então a Bíblia é a rocha dos séculos, então é nela que nós vamos nos firmar. Mas o desafio da eclesiologia, da comunicação, das estratégias, da técnica, da sociologia, da psicologia, da vida social e humana das pessoas está em constante mudança. Nós não passamos por um tempo de isolamento social como esse e voltamos iguais. Temos muitas dúvidas novas e a formação vai estar antenada para isso. Eu espero que o Seminário do Sul esteja fazendo todas as leituras para que a faculdade possa fornecer melhor capacitação acadêmica, ministerial e prática para fortalecer os ministérios locais no Rio de Janeiro e em todo o Brasil. Então, parabéns ao Seminário do Sul e que cada igreja saiba aproveitar essa pérola, esse presente que temos aí na Tijuca, na capital do Rio de Janeiro, porque é uma instituição que tem muito a oferecer. Que Deus os abençoe ricamente.